Boitatá, fogo da forja, levando a velha São Borja pro mundo reverenciar. Da terra dos presidentes, canta ontem, hoje e sempre tua história. Boitatá. Canto hoje no presente e esse canto há de ficar, evocando a nossa gente, sustentando seu lugar. Tradição é uma conquista que vivemos a rondar. É o centro nativista Boitatá. Meio século de glórias, jubileu a eternizar. Nessa talha da memória, a cultura repontar. Um salão idealista, com vitórias pra contar. É o centro nativista Boitatá. Um gaúcho da fronteira que sabe valorizar sua origem missioneira, alma chucra relembrar. Povo tradicionalista com orgulho do seu lar, é o centro nativista Boitatá. Traz a fibra e a coragem de gerações a sonhar, sucessivas patronagens a construir e somar. Um atavismo se avista no futuro a lhe chamar. É o centro nativista, é o centro nativista Boitatá. Que a chama sempre se acenda para o candeeiro alumiar, onde o peão e a prenda aprendam a respeitar suas raízes sulistas com empatia exemplar. É o centro nativista Boitatá. É o Rio Grande que levamos pra onde a gente aportar, a essência que carregamos no coração a pulsar. A inclusão vai nessa lista, nos fandangos a bailar. É o centro nativista Boitatá. É o Rio Grande que levamos pra onde a gente aportar, a essência que carregamos no coração a pulsar. A inclusão vai nessa lista, nos fandangos a bailar. É o centro nativista Boitatá.
empina um guascaço, bem junto ao grito de solta. Se arrasta um malo na volta ao tiniaço com aço. Brigam dois pelo mesmo espaço frente à lei que determina. Na mais baguala das sinas, que firma quem corcoveia e sustenta quem gineteia num upa de relancina.
reportagem do site SB News está no Centro Nativista Boitatá. Um momento histórico, hoje, o dia do lançamento do Centro Nativista Boitatá, 50 anos fazendo história. Estão conosco aqui os autores dessa obra, que é o nosso amigo Luiz Felipe Cine Queiroz, a dona Marisa Delavi e a senhora Galgani Pilar. São eles que criaram essa linda obra que está sendo lançada e nós vamos conversar, primeiramente cumprimentando aqui a dona Galgani, para entender e conhecer um pouco dessa história que o pessoal vai poder conhecer. Celebração da memória e da cultura gaúcha. Cumprimentamos de maneira especial as autoridades civis, representantes do poder público e demais instituições que caminham junto com a comunidade na construção de um presente mais justo e de um futuro mais enraizado na identidade do nosso povo. Em especial, o senhor José Luiz Rodrigues Machado, prefeito municipal, e senhor Jefferson Oléia Almerich, vice-prefeito municipal, senhor João Carlos Reolon, presidente da Câmara de Vereadores de São Borja, senhora Janice Caterine dos Santos Barros, promotora de Justiça, tenente-coronel Hélio dos Santos Júnior, e rendemos nossas mais sinceras homenagens às autoridades tradicionalistas, patrões, prendas, peões, conselheiros, músicos, poetas, dançarinos e todos aqueles que carregam no coração e nas ações o orgulho de ser gaúcho, em especial o senhor Volber da Rosa Carvalho, coordenador da 3ª Região Tradicionalista, neste ato representado pelo senhor Leonardo Pedrolo Sodré, senhora Nídia Rocha Bogo, patroa do CTG Tropilha Crioula, senhor Alcindo Fener, patrão do CFTG Farroupilha, senhor Rodinei Caetano, patrão do CTG Revivendo a Tradição. Da mesma forma, cumprimentamos a todos os ex-patrões aqui presentes, que logo serão nominados. E os peões e prendas regionais: Miluna Soares da Rosa, 2ª prenda Vento de Leite da 3ª Região Tradicionalista, e José Camilo da Rosa Rabuski, 1º Piá Farroupilha da 3ª Região Tradicionalista. A presença de cada um aqui nesta noite é a prova de que a tradição se fortalece quando é compartilhada. Por fim, um agradecimento especial à família Boitatá. A presença de vocês aqui e, mais ainda, a presença de vocês ao longo de todos esses anos é o que deu vida a essa história. São vocês que, ao longo desses 50 anos, mantiveram viva a chama da tradição com dedicação, amor e pertencimento. Esta obra, este livro e esta celebração, tudo isso também é de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a este momento de celebração, memória e reverência. Hoje as páginas da história se abrem diante de nós em forma de livro.
E não é um livro qualquer, mas uma verdadeira travessia por 5 décadas de paixão, luta e tradição. O Centro Nativista Boitatá não apenas resistiu ao tempo, ele moldou o tempo com os valores da terra, da cultura e do povo gaúcho. O livro que hoje lançamos, Centro Nativista Boitatá, 50 anos fazendo história, é mais do que uma obra escrita. Ele é um relicário de memórias, um abraço nas gerações passadas e uma ponte para o futuro. Cada linha resgata vozes, celebra conquistas e mantém viva a chama que nunca se apagou. Ao longo desta noite, homenagearemos os que caminharam antes de nós, honraremos os que mantêm viva essa chama e entregaremos às novas gerações o testemunho de um legado que segue firme. Que este seja um momento de gratidão, de reencontro com as raízes e de inspiração para os dias que virão. Há histórias que nascem de sonhos, outras de ideais visionários. E há aquelas que brotam do coração de uma comunidade que deseja florescer, sem jamais esquecer suas raízes. Assim surgiu o Centro Nativista Boitatá, como fruto de ideias inovadoras e de um profundo amor pelas tradições do nosso povo. Foi após um pleito eleitoral no CTG Tropilha Crioula que a chama se acendeu. Inspirado por esse movimento, o professor José Cândido Leal levou ao Conselho Comunitário do Bairro do Paço, então presidido pelo senhor Ovídio Loureiro, a proposta de fundar um departamento de tradições gaúchas junto ao Clube Farroupilha. Reuniões se sucederam, vozes se uniram, até que das palavras brotou a ação. O senhor Antônio Rodrigues Aguilar, membro do Conselho, propôs não apenas um departamento, mas o nascimento de uma nova entidade tradicionalista. E assim, como quem reacende um fogo antigo com lenha nova, em 19 de abril de 1974, nasceu o Centro Nativista Boitatá. Com patronagem provisória sob o comando do senhor Ovídio Loureiro, em 30 dias convocou-se a primeira Assembleia Geral, um marco onde se elegeu como patrão o senhor Antônio Rodrigues Aguilar e como patrão de honra o senhor João Batista Mosqueira, tendo como seus fundadores os senhores João Batista Mosqueira, Antônio Rodrigues Aguilar, José Cândido Rodrigues Leal, Arthur de Almeida Machado, Hélio dos Santos, Ayrton Silva de Oliveira, Américo Jardim Pinto, Acelino Moraes Prado Lima, Pedro Guimarães, Vanderlei Pereira dos Santos, Protásio Matos Mendes, Ovídio Loureiro, Orfeu Oliveira, Alceu Almeida Campos, Luiz Augusto Delado, João Francisco Couto, Ramão Carvalho de Oliveira, José Roberto Madeira, Ângelo Poza, José Sani Dornelles Carpes, José Nelson Tavares, Demétrio Andrade, Veidman Cabeleira dos Santos, Lair Teixeira, Augusto Jardim, Dirceu Saraiva, João Rodrigues Neto, Julinho Maciel de Moura, Celso José Moraes, Flávio Dornelles Drago, Josué Mendes Jardim, Vinícius Carvalho Sarmanho, José Walter Silva Trindade, João Carlos Lopes, João Goiano Ribeiro, Odilon Benevenuti Medeiros, João Aires da Silva, Elton de Souza Bernardes, Newton Luiz de Effenbach, Ramão Carmo Rodrigues Aguilar, João Cândido Fagundes Saraiva, Jorge Augusto Portela Heiger, Eli Lourdes Possebon, Euri Aquino Guimarães, Clarestino Messa Ortiz, Rui de Assis Brasil, Jaime José Verba, Aerovaldo de Oliveira Brito, Arthur Saviano, Dorival de Campos Martins e Valder Mateu Muniz. Nascia ali mais do que uma entidade, nascia uma história, um legado que completou 50 anos e que com este livro ganha eternidade nas páginas da memória escrita, o qual foi criado com as tintas do passado, firmado na força do presente e ofertado ao tempo como promessa. Porque o Boitatá vive e seguirá vivendo o seu lema, ontem, hoje e sempre. Neste momento, chamamos ao palco do Centro Nativista
Ao lado, a imagem no telão relata uma foto, um retrato de um churrasco na casa do fundador Ângelo Posa, onde se reuniram para discutir o projeto de fundação do Boitatá, o anfitrião e os fundadores Cândido Leal, Acelino Prado Lima e Hélio dos Santos. A foto, em poucos instantes, estará à disposição ao telão de LED. Foto datada do final de 1973 ou início de 1974. Assim sendo, saúdo a todos os presentes aqui hoje nessa data festiva em comemoração ao lançamento do livro Centro Nativista Boitatá, 50 anos fazendo história. E trago aqui essa saudação em meu nome, Luiz Felipe, um dos autores, e também as autoras Galgani Maria Gavião Pilar e Marisa Terezinha Delavi Mochaide. Nós somos integrantes da patronagem atual e também éramos da patronagem anterior do ex-patrão Flávio Luiz Ciolim. Dessa forma, nós como autores fomos o suporte intelectual com pesquisas de campo, entrevistas, depoimentos, estudo, inúmeros estudos de atas registradas e buscas de fotos sobre fatos, além de outros momentos marcantes envolvendo o Centro Nativista Boitatá. Mas aqui, falando em nome dos três autores, temos que expor a motivação desta obra e elencamos em 4 pontos principais, sendo a primeira, o simbolismo dos 50 anos do Boitatá, fazendo história, com seu aniversário em 19 de abril de 2024, ou seja, no passado, este ano encerrando este ciclo dos 50 anos. Num segundo ponto, a necessidade de documentar e publicizar a história da entidade para a comunidade são-borgense, diante da sua função social, cultural, no município e região, fortalecendo sua utilidade pública, que inclusive é advinda de lei municipal datada dos anos 70. Não sei se a todos têm conhecimento, mas o Boitatá é uma entidade com função e utilidade pública, mas é de caráter privado. Terceiro ponto, necessidade desta obra de documentar e publicizar a história para evitar o perdimento e o esquecimento, resguardando o próprio preâmbulo do Estatuto recém-supracitado, para a transmissão da memória, da história, mas principalmente a mantença da identidade cultural aos nossos sucessores. E o quarto ponto que nos motivou a lavratura desta obra, para homenagear singelamente e imparcialmente a todos ou quase todos que trabalharam em prol do Centro Nativista Boitatá, independentemente de função ou cargo. Nessa sequência, a questão do suporte financeiro e estrutural desta obra. Em primeiro lugar, não houve projeto embasado em legislação para angariar recursos financeiros para a realização da obra. A entidade assumiu totalmente o patrocínio financeiro do presente livro. E gostaria aqui, representando também a autora Galgani e também a autora Marisa, parabenizar e homenagear a coragem e o incentivo financeiro e emocional a estes autores desta obra, ao ex-patrão Flávio Ciolim e sua patronagem, e do atual patrão Flávio André Delavi e sua patronagem.
Nosso muito obrigado pelo apoio sempre. Agora, se detendo meramente ao próprio livro, na questão física dele e estrutural também. O conteúdo da obra, senhoras e senhores, ela é inteiramente descritiva e imparcial, com narração de fatos comprovados em atas, depoimentos, vivências pessoais e testemunhas oculares. Este livro, ele tem inscrição de ISBN, que é um número padrão internacional de livro, que é como se fosse um CPF, um número de passaporte da própria obra. Ela é cadastrada pela editora e também cadastrada na Biblioteca Nacional. Ninguém pode plagiar. Um terceiro ponto, o formato desse livro. Por isso se sucedeu ex-patrão Flávio Solim um pouco caro, mas é no sentido que o formato dele ele não é do padrão normal dos livros. Ele é um pouquinho mais avantajado, com 16 por 23 centímetros, justamente para melhor qualificar as imagens e fotos. Só que daí tudo tem um preço, né? Se torna um pouquinho mais caro. Mas no final tudo compensa, né, ao atual patrão. Um outro ponto, editora renomada do Rio de Janeiro com várias premiações. Haverá, após este lançamento, além do que sobrar de edições aqui presentes no Boitatá, haverá também a comercialização online por meio do site da editora Multifoco e também pela plataforma Amazon, que é de acesso e de conhecimento, acredito que de todos, tanto em formato físico quanto em e-book. Ademais, contém 15 capítulos e diversos subcapítulos, com um total de 281 páginas. O livro é recheado com mais de 150 fotos ou imagens de várias qualidades, justamente pois muitas são antigas e também danificadas. Procuramos melhorá-las de alguma forma, mas foi o máximo que conseguimos. Também consta na obra a listagem de todas as patronagens da história, conforme as atas registradas. Ou seja, não será uma questão deficitária dos autores, nem uma falha técnica dos autores, se não constar algum nome de alguma pessoa numa patronagem. Será um erro do secretário que lavrou a ata na época, né, o sota capataz da época, pois foi revisado em todas que nós pesquisamos. Também há vários depoimentos exclusivos de muitas pessoas ligadas historicamente à entidade, inclusive, senhoras e senhores, relatos in memória de amigos que já partiram. Um outro ponto da obra, podemos prestar também uma justa homenagem aos ex-patrões decanos Antônio Rodrigues Aguilar e Flávio Luiz Solim, pois participaram com mais de 20 anos no comando e na administração deste centro. Então, trazemos uma homenagem especial, não desqualificando os demais ex-patrões ou as demais ex-patronagens, mas uma dedicação especial, pois são 22 anos no total dessas duas pessoas que se dedicaram em prol desta entidade. Também a todos aqui presentes, temos que trazer à tona a questão que ocorreram muitas negativas de depoimentos ou empréstimos de materiais, documentos e fotos para pesquisas. Isso é uma questão que foi exclusivamente dedicada a Galgani e a autora Marisa, principalmente enviando cartinhas, enviando convites, indo visitar em casa para trazer informações, mas muitas pessoas que participaram desta história, destes 50 anos,
não quiseram participar, mas isso se dá e deve ser respeitado devido ao direito ao silêncio e também o direito ao esquecimento, e até porque ninguém pode falar ou fazer algo senão em virtude de lei, então não podemos obrigar. Uma pena, uma lástima para a nossa memória, mas não podemos exigir de todos. Este livro também deixamos bem claro como autores que ele não tem final, ele não tem um ponto final, mas poderá ser uma coletânea de edições pelas patronagens vindouras, ou também por acréscimos e complementações dessas mesmas pessoas que se rejeitaram a prestar informações, podem mudar de ideia e trazer essas complementações do passado. Portanto, não tem ponto final. Esta obra de hoje, senhoras e senhores, serve como alicerce para a posteridade, fomentando justamente o lema da entidade: ontem, hoje e sempre. Assim sendo, finalizando essa breve apresentação da obra, que vocês poderão contar com a leitura logo mais, e em nome das demais autoras, trago um trecho do Hino do Boitatá, aprovado em Assembleia em 2022, de autoria do nosso poeta são-borgense Rodrigo Bauer. Talvez muitos não sabiam que já tínhamos hino, então temos hino, e com uma letra de uma referência na área, que é o nosso amigo Rodrigo Bauer. Assim, no salão do Boitatá, tantas lembranças de invernadas, prendas jovens, gerações, orgulhando o movimento, traz a herança que o Rio Grande inventariou pelos galpões. Boa leitura a todos. Neste momento, gostaríamos de convidar para que se dirijam à frente do painel, aqui à minha direita, e façam uso da palavra as seguintes autoridades: Senhor José Luiz Rodrigues Machado, representante do Poder Executivo. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero saudar aqui essa equipe que fez a exposição aí da história do Boitatá, mas quero também, me perdoem os patrões que por aqui passaram, que são tantos, é difícil de citar o nome de todos, mas em especial quero saudar, na pessoa do Luciano Loureiro, lembrar o nome do Dr. Ovídio Loureiro, que foi um dos fundadores do Boitatá, mas em especial nosso amigo Antônio Rodrigues Aguilar, que a gente tem o conhecimento, toda a sociedade de São Borja tem, que foi um dos primeiros patrões, inclusive eleito, se não me engano foi o primeiro, né? Então, na pessoa do Antônio Rodrigues Aguilar, na pessoa do Flávio Ciolin e na pessoa do Flávio Delavi, que são o último patrão e o atual, eu quero saudar a toda a patronagem que esteve durante todo esse tempo no Boitatá. Isto para nós, como poder público, é uma alegria muito grande ter uma entidade como o Boitatá, e assim como as outras entidades tradicionalistas, mas uma entidade como o Boitatá que muitas alegrias já trouxeram para São Borja, já saíram daqui da nossa cidade levando no Rio Grande, no Brasil, o nome de São Borja, cultuando o nosso tradicionalismo. Isso é um orgulho para a nossa cidade, e esse resgate da história do Boitatá com essa obra que estão lançando, isso é muito importante para todos nós, para o Rio Grande do Sul, para a cultura gaúcha, e nós como poder público temos o dever de reconhecer isso, estar sempre junto. E nós temos também as nossas outras entidades co-irmãs que também têm uma história. Nós temos o nosso Tropilha Crioula com uma boa história, temos o CFTG Farroupilha e tem o Revivendo a Tradição, que também, que isto sirva de exemplo para as outras entidades, que a gente que vive nesse meio tem o maior orgulho
de fazer parte dessa cultura, que é uma cultura que a gente sempre comenta, desde a criança de colo até as pessoas mais idosas, cultua essa mesma tradição, com o mesmo espírito de amor por essa pátria, de amor por essa bandeira do Rio Grande, de amor por essa cultura gaúcha, e nós, como poder público, temos o dever de reconhecer isso e estar sempre à disposição das nossas entidades tradicionalistas, impulsionando a cultura gaúcha, que é o nosso dever como poder público. Então, meus parabéns a todos os envolvidos na história desse Centro Nativista Boitatá, todos os que por aqui passaram. Parabéns mais uma vez a todos e viva o Rio Grande! Senhor João Carlos Reolon, representante do Poder Legislativo. Minha saudação a todos, saudação ao prefeito José Luiz Machado, uma saudação muito especial ao Luiz Felipe, comadre Galgani, Marisa, por esta obra que nos entregam hoje. E eu gostaria de fazer uma referência àquela foto que estava expressa ali, na origem do Boitatá, onde alguém entrega para outro uma cuia com chimarrão. E o Boitatá entregou tanto esta cuia no seu jeito de fazer tradição, e quis tão intensamente consolidar este momento tão tradicionalista da vida do gaúcho, que hoje alcança um livro para se perpetuar na história daquilo que se vive dentro desta entidade. Eu tenho para mim que São Borja não seria a mesma se não tivesse o Boitatá e as demais entidades tradicionalistas. Poder perceber que uma história como faz o Boitatá é capaz de sustentar o tradicionalismo de uma cidade, mesmo nos momentos não tão adequados para isso, porque as dificuldades são cada vez maiores. Então, a capacidade de superação de uma entidade como o Boitatá deve sempre se agigantar cada vez mais para se posicionar diante de um mundo que, por várias circunstâncias, nem sempre apraz e acolhe esse tipo de mensagem tradicionalista. Parabéns ao Boitatá. A gente olha há 50 anos atrás todo esse percurso. O sentimento não é outro que não seja a saudade. Agora o Boitatá transforma isso numa obra, numa literatura, para que todos aqueles que não tiveram esta oportunidade possam ler e se orgulhar intensamente de uma história que se confunde com a história de São Borja. Daqui a alguns anos, como bem colocou o Luiz Felipe, nós haveremos de ler e reler esse livro, passando para as novas gerações, para que elas sejam iguais a todos os que aqui passaram, a cada um de vocês que estão aqui, no sentido de preservar essa tradição que orgulha e faz um bem enorme para cada um de nós. Parabéns, Boitatá. Parabéns, São Borja. Em nome da Câmara de Vereadores, eu deixo aqui uma mão estendida como quem estende aquele chimarrão, e um coração muito afetuoso para abraçar esse livro e fazer dele uma leitura que me intensifique cada vez mais e que me orgulhe cada vez mais dessa história tão bonita que eu aprendi a conhecer e que aprendi a viver, e passei isso como um relegado para os meus filhos também. Parabéns, Boitatá, estamos juntos. Senhor Flávio André de Lavim, patrão do Centro Nativista Boitatá. Queridos
boa noite às autoridades já mencionadas, aos prefeitos de José Luiz, Riolon, demais patrões e patroas das entidades Coimbra, ex-patrões da entidade que estão aqui presentes. Mais um capítulo na história do Boitatá. Hoje iniciamos a comercialização do livro, esse lançamento, que teve 2 anos de trabalho intenso dessa equipe, hoje Luiz Felipe, Marisa, Galgani, onde foram buscar a história, aquilo que estava guardado na memória, nos arquivos de todas as pessoas que passaram pela entidade. E hoje ela está transformada num livro. Mais uma vez, o Boitatá faz a sua história. Agradeço a eles, agradeço ao nosso patrão de honra, Flávio Ciolim, a Gelsi, que incentivou a esse início, a esse livro, que a gente possa, para o futuro, trazer para as novas gerações um pouco da nossa história. Muito obrigado a vocês, de coração. Estão marcados dentro da história do Boitatá. Senhoras e senhores, com imenso orgulho e emoção, chegamos ao ponto alto desta noite. O lançamento oficial do livro Centro Nativista Boitatá, 50 anos fazendo história. Esta obra não é apenas um registro de 5 décadas de tradição, é um marco inédito e histórico. Trata-se do primeiro livro publicado da cidade de São Borja e também o primeiro da terceira região tradicionalista a eternizar, em palavras e imagens, a trajetória de uma entidade tradicionalista. É uma conquista que ultrapassa as páginas, é resistência cultural, é memória coletiva, é orgulho do que fomos e certeza do que ainda seremos. Por isso, com reverência à história e esperança no futuro, declaramos oficialmente lançado o livro Centro Nativista Boitatá, 50 anos fazendo história. Que esses aplausos ecoem como celebração da memória, da cultura e do legado que hoje eternizamos em palavras. Neste instante, convidamos a todos a testemunhar um dos momentos mais simbólicos desta noite. O livro Centro Nativista Boitatá, 50 anos fazendo história, não é apenas um registro impresso. É um gesto de gratidão, um tributo àqueles que contribuíram, direta ou indiretamente, para a construção deste legado. Por isso, em nome do Centro Nativista Boitatá, faremos agora entrega de exemplares especiais a pessoas que, com sua presença, apoio e trajetória, ajudaram a manter viva a chama desta entidade. Cada exemplar entregue carrega não apenas palavras, mas memórias, reconhecimento e o sincero agradecimento de toda a família Boitatá. Primeiramente, convidamos o casal de patrões, Sr. Flávio André de Lavi e Sra. Lisandra Moreira, Lago Moreira, para que, juntamente com o Conselho Diretor da entidade, Srs. Adalberto Felipe Schneider, capataz geral, Daniel da Silva Lopes, primeiro capataz, e Luiz Felipe Zilli Queiroz, segundo capataz e também autor da obra, para que se juntem também as senhoras Galgani Maria Gavião Pilar e Marisa Terezinha de Lavim Mosscheider, para que se dirijam à frente do painel e realizem a entrega dos exemplares. Cada homenageado, ex-patrões, autoridades, colaboradores, para que se aproximem e recebam das mãos da patronagem e dos autores esta singela homenagem, iniciando pelas autoridades já mencionadas no protocolo. Senhor José Luiz Rodrigues Machado, prefeito municipal.
Senhor Jefferson Aleu Merich, vice-prefeito municipal. Colom, presidente da Câmara de Vereadores de São Borja. Janice Caterine dos Santos Barros, promotora de Justiça. Tenente Coronel Hélio dos Santos Júnior. Obrigado pela presença. Tira uma foto, Antônio. Senhor Volber da Rosa Carvalho, coordenador da 3ª Região Tradicionalista, neste ato representado pelo senhor Leonardo Pedrolo Sodré. Senhora Nídia Rocha Bogo, patroa do CTG Tropilha Crioula. Senhor Alcindo Fener, patrão do CFTG Farroupilha. Senhor Rodinei Caetano, patrão do CTG Revivendo a Tradição. Neste momento, passamos a entrega dos exemplares aos ex-patrões da entidade. Senhor Ovídio Loureiro, em memória, neste ato representado por seu filho, o senhor Luciano Loureiro.
Senhor Antônio Rodrigues Aguilar. Autoridades presentes, é uma noite histórica, no momento que se apresenta esse trabalho, que aqui está a memória desta entidade que desde o seu início integrou a família samborgense com seus filhos, razão maior dos nossos desafios, que está se iniciando uma nova etapa, que todos possam conhecer a memória dessa entidade e não perder a memória para não perder o rumo. É através do culto à memória que nós vamos construir um futuro sólido. Por isso não estarei me alongando, apenas agradecendo a todas as patronagens que nos sucederam, que deram essa contribuição, as senhoras, que às vezes me vem à memória de que de uma hora nós temos que lançar uma patroa para dirigir o destino, porque elas têm na memória dessa entidade uma grande contribuição desde o seu início, e não aconteceu por mera casualidade, nós perseguimos esse objetivo, e que nós possamos curtir, que as crianças esteja aberto toda a sua história, para que eles estudem, para que nós possamos cada vez mais acertar a direção e o rumo que queremos construir. Muito obrigado pela atenção. Um abraço. Senhor Evaristo Bastos Pinheiro, em memória, neste ato representado por sua neta, Isabela Sofia. Senhor Ardolino Moura Leite, em memória, neste ato representado por sua esposa, Senhora Dilma Flores dos Santos. Senhor Silvio Tadeu Vieira da Fonseca, neste ato representado pelo Senhor Laudelino Ferreira dos Santos. Senhor Ramão Carmo Rodrigues Aguilar, em memória, neste ato representado por sua esposa, Senhora Cátia Aguilar, e seu filho, Senhor Alencar Aguilar.
Senhor Maximiano Bogo, em memória, neste ato representado por sua esposa, Senhora Nídia Rocha Bogo. Senhor Luiz Carlos Queiroz. Muito boa noite a todos os presentes, autoridades, associados, comunidade de São Borja. Não poderia me furtar de dizer alguma coisa. Dar os parabéns ao patrão Flávio Ciolim e sua esposa, que tive a honra de trazer para essa entidade, e é um dos responsáveis por esse lançamento, juntamente com o patrão Flávio Delavi, que hoje está comandando esta casa. Para mim é um motivo de muita alegria, pois posso dizer e afirmo que um dos melhores momentos da minha vida eu estive aqui dentro desta casa. E que, para um pai que viu o seu guri nascer praticamente aqui dentro, fazer parte dessa história e ser um dos colaboradores para o lançamento desse livro. As autoras também, Galgani e Marisa, também vai os nossos parabéns. Também os parabéns a todos os ex-patrões com suas patronagens que de uma forma ou de outra colaboraram para o engrandecimento desta casa. Mas não adiantaria de nada nós estarmos hoje aqui reunidos se não fosse a iniciativa e a coragem desses homens que fundaram esta casa. A eles que eu dedico toda esta celebração, porque eles foram os pioneiros que tiveram a coragem de construir esse centro. Também mando um grande abraço a essa pessoa que também iniciou aqui, que é o Jango. Quem não conhece o Jango, uma pessoa maravilhosa que tive a oportunidade de trabalhar junto, fizemos grandes acertos aqui no Boitatá e honrou muito a sua palavra. Parabéns. No demais, um bom coquetel a todos e muito obrigado. Senhor Auro Pereira de Paula.
Boa noite a todos os tradicionalistas, às autoridades já nominadas. É uma alegria muito grande estar aqui hoje. Hoje, quando vesti essa pilcha, me lembrei do ano de 1998, quando o patrão Gogo me convidou para fazer parte daquela patronagem. E hoje, depois de 27 anos, a minha memória se enche de alegria por saber que eu fiz parte desta história. Mas o que nós fizemos naquele tempo, se fosse sozinho, nada seria. Mas muitos nos ajudaram. Começo vendo o Ivan por aqui. O Ivan que nos ajudou muito, trabalhando incansavelmente. E hoje me deparo com o Jango. O Jango que nos ajudou. Hoje tive a satisfação e a alegria de receber em minha casa o patrão fundador, Antônio Rodrigues Aguilar. Ficamos ali 2 horas conversando e muito aprendi, pois sabia um pouco do que estava neste livro. E hoje tive a satisfação. Mas agora eu quero fazer um agradecimento especial ao Luiz, ao Felipe e essas duas incansáveis, porque se dedicaram, Galgani e Marisa. Obrigado por vocês terem colocado no papel tudo aquilo que aconteceu nessa entidade. E uma alegria muito grande ainda é ver o meu amigo como patrão, meu sota capataz, depois de 25 anos sendo patrão para dirigir essa entidade. Te desejo todo o sucesso do mundo. Conta comigo. Nos momentos que eu puder estar aqui contigo, eu estarei. Tu sabe disso. Meu muito boa noite e desejo a todos uma linda festa. Aproveite que aqui tem uma história, um legado de muitos que por aqui passaram. Muito obrigado. Senhor Lúcio Bender. Senhor Luiz Antônio Campara de la Pace. Meu boa noite a todos. Quero parabenizar a todos os que confeccionaram, tiveram a ideia de montar, fazer confecção desse livro.
as pessoas incansáveis, Luiz Felipe, a Galgani, a Marisa e os demais componentes da entidade, da atual gestão e da gestão anterior, com certeza se empenharam bastante para que esse livro fosse montado e pudesse ser divulgado no Rio Grande afora e para o Brasil afora. Que falar em Boitatá, ontem, hoje e sempre, é maravilhoso. Qualquer lugar, qualquer canto que tiver do estado, fala em Boitatá, bah, é uma família. Não tem dinheiro que pague. Com certeza, todo patrão, todos os componentes da entidade que passam por essa patronagem tem orgulho, e se orgulham de ser do Boitatá. Eu quero deixar aqui um abraço nosso aí, do seu Cândido, um dos fundadores que está residindo lá em São Pedro do Sul, onde nós estamos agora, residindo, e que ele incansavelmente não pôde vir por problema de saúde. Mas conversamos várias vezes com ele, mandou todas as informações para o livro, e fala em Boitatá para ele, ele chora, ele sabe todas as histórias, ele conhece tudo, e não esquece de nenhum dos componentes, nenhum dos que iniciaram a fundar o Boitatá junto com ele. E isso é maravilhoso. Boitatá é uma família. Então eu quero desejar a todos um bom evento. Muito obrigado por participar desse livro, estar junto dessa patronagem, né? Fazer parte de vocês aí. Muito obrigado. Gratidão a todos. Senhor Ayrton Silva de Oliveira. Você vai conferir a história. Senhor Volmi Gomes de Oliveira. Boa noite a todos. Já falaram bastante, então apenas vou fazer aqui um agradecimento a essa equipe maravilhosa que há 2 anos correm atrás e a gente sempre vai protelando, mas saiu do papel, né, galera? Saiu. Meus parabéns. Sabe que nós temos É verdade. Meus parabéns. Um trabalho só é realizado com muito esforço e muita assistência. E isso aí
é o retrato daquilo que nós devemos fazer para que as coisas aconteçam. Dizer a honra de estar aqui presente nesse livro, que eu tenho certeza que será lido por muitos e muitas gerações também, não apenas no Rio Grande do Sul, mas fora dele. Então é uma honra para mim estar aqui com todos esses ex-patrões também e os que fundaram essa entidade. Muito obrigado, que Deus proteja e que possa ter muitos e muitos cinquentenários ainda. Senhor Cláudio de Freitas Machado, representado pelo senhor Persiliano de Faria. Senhor Marcelino Olizan Brum de Oliveira. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer aos nossos antecessores, principalmente os idealizadores desta grande entidade, que hoje é a maior do Rio Grande do Sul, tanto em eventos como em área construída, e parabenizar também essa patronagem, a que antecedeu o Flávio, que foi o outro Flávio, e essa que se empenhou para que esse trabalho se concluísse. Isso aqui é uma memória que não se apaga. Esperamos que daqui para frente continue cada vez melhor o nosso Centro Nativista Boitatá. Agradecer principalmente a minha família, que sempre me apoiou. Tive um breve espaço como patrão, mas sempre participei de todos os eventos que pude, tanto ajudando a entidade quanto representando ela no meio tradicionalista. Muito obrigado a todos, uma boa noite e um bom evento. Senhor Ener Pedrolo Sodré, neste ato representado por seus pais Gilberto Rodrigues Sodré e Vera Teresa Pedrolo Sodré, e seu filho Daniel Soares Sodré.
senhor Flávio Luiz Seolim. Deixa eu tirar foto e ver se eu vim tá? Ah, mas é surpresa. Essa história de 3 minutos foi quando eu assumi, agora não tem mais isso. Nossa boa noite a todos, autoridades já mencionadas no protocolo, senhor prefeito, presidente da Câmara, autoridade tradicionalista, das entidades co-irmãs, demais patrões. É uma satisfação muito grande para nós estarmos aqui nesse momento histórico, né, do Centro Nativista Boitatá, e nós temos que fazer um agradecimento especial a estas 3 pessoas que foram incansáveis na busca, né, das informações. Muitas vezes chegaram lá em casa triste porque algumas pessoas se negavam a passar informações. Mas faz parte, né? Mas fizeram um excelente trabalho e temos aí hoje então o registro da história do Centro Nativista Boitatá. Um registro que vai ficar, né, para o resto da vida, para as gerações futuras que estarão aqui e terão algo, um documento para que possam pesquisar e saber um pouco da história do Boitatá. O Luiz Felipe falou que quase nós caímos de costa, né, no custo, né, Flávio? O patrão Flávio e eu junto, mas isso aí é um investimento que não tem preço, né? Isso foi só um comentário, mas a gente sabe que é uma obra que fica para a história e isso realmente não tem preço. Nós tivemos o privilégio de fazer uma boa parte dessa história. 10 anos se passaram e a gente tem que agradecer. Patrão Antônio, não tivemos patroas formalmente no Centro Nativista Boitatá, mas tivemos as nossas patroas sim, que tiveram ao nosso lado. E que lutaram sempre junto conosco. A minha patroa esteve ao meu lado nesses 10 anos, não arredou o pé em nenhum minuto. E eu digo, se ela não estivesse comigo, não faria a metade do trabalho que a gente fez. Ela era responsável pela criação do nosso maior patrimônio que criamos aqui nessa entidade. Ela esteve sempre à frente e puxando o artístico e o cultural. E foi o que buscamos, criar esse patrimônio de jovens, patrimônio artístico, cultural, nosso principal objetivo. E somos gratos a todos que estiveram conosco nesses 10 anos. A nossa patronagem, a grande maioria firmou o pé e não arredou durante os 10 anos. Os nossos incentivadores, patrocinadores, também fazem parte dessa história. Então, é o momento
de felicidade, é um momento de gratidão por termos essa história registrada hoje. O nosso muito obrigado a todos. Patrão Flávio, continuamos firmes e juntos nessa caminhada. Somos Boitatá, sempre seremos Boitatá. Muito obrigado. Homenageamos também, com a entrega de um exemplar da obra, o senhor Alcindo Fener, patrão do CFTG Farroupilha. Que este livro seja, para cada um de vocês, um espelho da história que ajudaram a escrever. Neste momento, chamamos para que se direcionem às mesas que estão em frente ao palco os ex-patrões senhor Antônio Rodrigues Aguilar, senhor Luiz Carlos Queiroz, senhor Auro Pereira de Paula, senhor Lúcio Bender, senhor Luiz Antônio Campara de La Pace, senhor Ayrton Silva de Oliveira, senhor Volmi Gomes de Oliveira, senhor Marcelino Lisan Brum de Oliveira, senhor Flávio Luiz Seolim. Tecida a muitas mãos, vozes e corações. E entre essas vozes destacam-se os ex-patrões do Centro Nativista Boitatá, que estão agora posicionados à frente do palco, verdadeiros pilares desta história, que contribuíram com seus relatos e memórias para a construção deste livro. Desejar para que se aproximem com carinho e respeito para receber não apenas uma assinatura, mas um pedaço vivo da história do Boitatá. Que cada traço de caneta seja como um aperto de mão entre gerações, como um abraço silencioso entre o passado e o presente.
assim com ganas se prende, com jeito de quem governa. Quem não tem força na perna e de crioulas pouco entende, campo afora assim se estende num corcovo chamarreado. Chega a berrar debochado com cosca na boca e nas patas, é dali do posto da lata. Na ativista Boitatá, a senhora Lisandra Lago Moreira, patroa da entidade, a senhora Gelci Silveira Ceolim e a primeira prenda juvenil Yasmin Andrade Sauer. Nesse momento, elas farão uma singela homenagem aos autores do livro Centro Nativista Boitatá, 50 anos fazendo história. Pedimos que subam ao palco a senhora Galgane Maria Gavião Pilar, o senhor Luiz Felipe Zile Queiroz e a senhora Marisa Terezinha Delavi Moscheiger. Chegamos ao fim desta solenidade memorável, uma noite de reencontro com nossas raízes, de celebração da memória e de profunda gratidão. O lançamento do livro Centro Nativista Boitatá, 50 anos fazendo história, é mais do que o fechamento de um ciclo, é a abertura de um novo capítulo na história desta entidade que tanto honra a tradição e a cultura gaúcha. Agradecemos de coração a presença de cada um que esteve conosco neste momento tão especial. Que este livro, agora lançado ao mundo, siga sendo ponte entre gerações, semente de inspiração e símbolo da força da nossa entidade. Para encerrar este momento tão especial, convido agora o patrão Flávio André Delavi para compartilhar suas palavras e encerrar oficialmente o evento de lançamento do livro Centro Nativista Boitatá, 50 anos fazendo história. Antes de lhe entregar a palavra, patrão, nós temos uma pequena homenagem também ao senhor. Peço que o senhor passe aqui na frente. Que nós faremos a entrega de um exemplar, os autores da obra farão uma entrega de um exemplar ao senhor, patrão da nossa entidade, e também a entrega de 3 exemplares para a patroa, que serão doados à Biblioteca Municipal, nossa patroa Lisandra Lago Moreira. Bem, obrigado a todos que
se disponibilizaram a vir até a entidade e receber o lançamento, a nos acompanhar essa nova página da história do Centro Nativista Boitatá, agora imortalizado num livro. Então agradeço novamente aos editores, Luiz Felipe, a Galgani, a Marisa, ao ex-patrão e nosso patrão de honra, Flávio Ciolim, a patroa Gelsi, que acreditaram nessas 3 pessoas numa ideia que surgiu como se fosse uma brincadeira e hoje está concretizada. Uma boa noite a todos, vamos continuar confraternizando. Muito obrigado. Eu nada entendo das tranças e torcidos de 3 ramal, lado da flor ou carnal, tento que fique o que avança. Porém admiro a confiança de quem corre a faca certeiro, e a mim me sobrou ser gaiteiro sem desquinar uma garra pra retovar esta chamarra, regalo para um guasqueiro.